Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje nós estamos em Vinhedo, São Paulo, no 13º Congresso Brasileiro das Guardas Municipais de Segurança Pública. Eu tenho a satisfação e a honra de estar aqui com o secretário de Gestão Integrada de Niterói, Dr. Felipe da Silva Ordage. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite para falar sobre segurança pública e para falar sobre como as coisas estão andando lá em Niterói, nessa área. Doutor Arles, é um prazer imenso estar aqui nesse programa que tem vital importância para a área de segurança pública, e eu vim trazer um pouco, né, do case de Niterói e do que Niterói está vivenciando na segurança pública atualmente. Ano passado, Niterói alcançou o melhor ano da história da segurança pública da cidade, através de um conjunto de políticas de segurança pública que foram aplicadas e trouxeram esse resultado. Segurança pública, ela não se faz da noite para o dia. Sim. Ela não é algo instantâneo, que a gente coloca ali no micro-ondas e sai ali o resultado que a gente espera. Muito ao contrário, é um caminho, uma trilha árdua, difícil, e que, inclusive, tem que se ter o interesse político, a disposição política para investir nessa área e enfrentar os seus desafios para se ter, com o tempo, os melhores resultados. Verdade. Qual a importância de um congresso como esse para a segurança pública, para a sociedade como um todo e para os guardas municipais? Excelente pergunta, doutor Arles. A pauta atual no Brasil é segurança pública. E as guardas civis municipais, elas, dentro do contexto da segurança pública, adquiriram vital importância. O futuro da segurança pública está caminhando justamente para uma atuação cada vez mais firme, mais forte das polícias municipais. Se a gente parar para analisar, ninguém mais que o próprio prefeito de uma cidade conhece os problemas e as mazelas que a cidade enfrenta. E ninguém mais que a própria polícia municipal, representada pela sua Guarda Civil Municipal, entende quais são os problemas que a cidade enfrenta. Então, cada vez mais se torna importante, fundamental, uma atuação junto às forças de segurança federais e estaduais de uma polícia municipal cidadã, forte, atuante, com um compromisso de cada vez mais entregar para a sua população, para a sua própria sociedade que vive na sua cidade, os resultados que se espera na área de segurança pública. E esse congresso vem trazer justamente todo o avanço das guardas civis municipais, os projetos, iniciativas que, dentro de um seminário como esse, se tornam de conhecimento público para todas as guardas, e os projetos passam a ser, então, replicados nas suas cidades. Importante, mesmo porque o cidadão mora no município, né? Ele não mora nem no estado e nem na União, né? Então ele está muito mais próximo, o prefeito, os guardas, os secretários, eles sabem os problemas da população, os problemas da cidade em razão da proximidade, né? O senhor fez um comentário agora que me lembrou uma fala que é muito conhecida em Niterói, do próprio prefeito Rodrigo Neves. Sempre que trazem um problema e começa aquela discussão, mas isso tem que ser feito pela União, isso tem que ser feito pelo Estado, isso não é obrigação do município, e o prefeito Rodrigo Neves, ele sempre responde da mesma maneira: o cidadão, ele não é federal, ele não é estadual, ele não é municipal. O cidadão, ele é cidadão e ele quer resposta aos seus problemas, e ele mora numa cidade. No caso, a cidade de Niterói.
E a gente tem que enfrentar aquele problema e entregar a solução para o cidadão de Niterói, independentemente de quem teria essa obrigação. Verdade. Segurança pública, só complementando, é dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos. Exatamente. E todo mundo dentro dessa responsabilidade, cada ente, né, precisa colaborar e apoiar para a solução de qualquer problema que tenha na área de segurança pública. Verdade. Doutor, qual a importância das ações integradas com as forças de segurança pública? Como isso, essas integrações que estão ocorrendo hoje, que antigamente não ocorria, como isso melhora a segurança pública de uma maneira geral? Doutor Arles, o futuro da segurança pública está na integração. Não se consegue mais fazer segurança pública de forma isolada, tanto os seus entes como as suas forças de segurança. O próprio crime, ele é um crime organizado, né? Que se organiza para a prática de delitos, para a prática de fraudes e cada vez evolui mais nesse sentido. Da mesma forma, as forças de segurança, elas precisam trabalhar de forma integrada para conseguirem fechar qualquer tipo de espaço que a criminalidade encontre e consiga praticar os seus crimes, seus delitos, sem ser responsabilizados. Então, Niterói vem apostando na integração entre as forças de segurança pública há bastante tempo e tem tido resultados maravilhosos. Niterói não é uma ilha, está dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, sofre com os impactos da criminalidade de outras cidades circunvizinhas e, mesmo assim, através da integração, tem conseguido, na área de segurança pública, enfrentar de forma excepcional as suas mazelas, os seus problemas. Hoje, por exemplo, se a Polícia Civil vai num ferro velho, vai conseguir talvez prender o dono do ferro velho, se tiver ali numa prática flagrante de algum crime, mas quem é que interdita esse ferro velho? Não é a Polícia Civil, é o município, é a Força Municipal. Então, é diferente uma operação policial solo de uma Polícia Civil, que é bastante atuante em Niterói, e de uma operação integrada com o município, por exemplo. Porque junto com a Polícia Civil vai a Guarda Civil Municipal, que é muito atuante também em Niterói e entrega bastante para a sociedade niteroiense, vão os equipamentos municipais com as suas diversas secretarias, então vai a postura municipal para verificar a condição de alvará, de legalidade de funcionamento, vai os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente para poder verificar as práticas potenciais de crimes ambientais, vão equipes da vigilância sanitária para também verificar as condições de insalubridade daquele local, crimes que estejam ocorrendo em relação à saúde pública. Então, esse grande aparato potencializa as operações e a própria ação de segurança pública praticada. Em Niterói, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal é responsável por essa integração com as polícias, com as forças de segurança federal e estadual, faz a interface com essas forças de segurança e planeja, coordena essas operações integradas que interessam ali, tem o viés municipal para atender o mais próximo possível o anseio da população de Niterói. Então, nós criamos 4 linhas de operações. A primeira, a Operação Asfixia, que justamente procura reprimir os ferros velhos na cidade e, dessa forma, a gente sufoca o elo econômico, a cadeia econômica dos furtos de metais, de hidrômetros na cidade, que causam
um impacto financeiro grande, principalmente para o comerciante, para o próprio cidadão da cidade de Niterói. Então a gente ataca esses ferros velhos usando a Polícia Civil, a Polícia Militar em ação conjunta, junto com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal e as diversas secretarias do município. Nós temos ali a Operação Farmacom, voltada para interdição de clínicas e estabelecimentos de estética clandestinos que praticam também diversos procedimentos nos cidadãos de Niterói, né, nessa área de saúde, sem ter nenhum profissional credenciado, sem um responsável técnico, sem ter alvará de funcionamento, sem ter ali um cuidado com os produtos que estão sendo utilizados. A gente tem a operação Donos da Rua, onde a gente ataca os flanelinhas que trabalham ali de forma clandestina, praticando crimes de extorsão contra a sociedade de Niterói, principalmente nos polos gastronômicos. Então, a gente moldou diversos tipos de operação. E tem ainda a operação Desconexão, que a gente atua em cima de estabelecimentos que fazem a receptação de celulares furtados e roubados, e eles recebem esses celulares, programam, revendem. Então a gente ataca também esses estabelecimentos junto com a Polícia Militar e junto com a Polícia Civil. Cabe lembrar aqui que as polícias civil e militar na cidade de Niterói, elas são muito atuantes, elas dentro de suas próprias operações, inclusive, elas trazem um resultado na segurança pública de Niterói com números bastante positivos de uma forma muito eficiente. A percepção que a gente tem, né, em cima do que o doutor está falando, e o que a gente tem visto no país, algumas cidades mudando, né, a forma de atuar, essa integração, ela aumenta muito a eficiência do sistema de segurança pública, né? Não só os entes de segurança pública, mas também outros órgãos que acabam auxiliando na segurança pública e ajudando no combate à criminalidade. A sua observação foi perfeita, doutor Arles, e é isso que se objetivou quando nós potencializamos a atuação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. A gente conseguir dar um suporte maior a atuação das forças de segurança na cidade. Tá? A Prefeitura de Niterói, ela não só atua de forma integrada, como a gente também apoia a atuação das forças de segurança em Niterói. A Prefeitura, ela paga mensalmente 4 milhões ao governo do estado para pagar o PROEIS, né, que seriam aqueles policiais militares de folga atuando em Niterói. Então, o Batalhão de Polícia Militar de Niterói, que é o 12º Batalhão, ele possui, em média, ali, uns 350 policiais, e a gente mais que dobra esse número diariamente para potencializar a atuação da Polícia Militar na cidade de Niterói. A Polícia Civil, nós pagamos o RAIS para a Polícia Civil, de 7 milhões, mais ou menos, ao ano, mantendo uma quantidade de policiais civis trabalhando no plantão na folga, durante a folga desses policiais, para que o efetivo da delegacia possa atuar de forma inteira, completa, nas investigações, na produção de resultados dentro dos inquéritos policiais, realmente trabalhando efetivamente, não em atividades administrativas, mas de polícia judiciária, para a qual, né, a Polícia Civil é destinada. Então, a própria Guarda Civil Municipal, que é a menina dos olhos da Prefeitura de Niterói, nós fizemos um último concurso agora e estamos chegando a 1.000 guardas civis municipais em Niterói. Eles atuam de forma estratégica, sendo colocados em pontos estratégicos na cidade, de forma a conseguir liberar a Polícia Militar
no enfrentamento de crimes de maior monta, na prevenção em áreas que têm uma periculosidade maior, e a nossa Guarda Civil Municipal, então, atua não só no policiamento ostensivo, preventivo, como também em programas específicos, como a Patrulha Guardiã Maria da Penha, em escolas, em vários outros projetos na parte turística da cidade, trazendo aí uma potencialização muito maior na segurança pública, junto com as forças de segurança estadual e federal. Muito bem. Todas essas ações, né, que o senhor descreveu, que Niterói tem feito, que é importante e certamente todo mundo quer saber. Quais são os resultados com as políticas públicas na área de segurança pública implantadas pela Prefeitura de Niterói? É com muito orgulho, doutor Arles, que eu posso dizer, como eu comentei no início aqui dessa entrevista, dessa conversa, né? Niterói, em 2025, alcançou o melhor resultado da segurança pública de sua história. Então, nos 4 principais indicadores de violência, que são medidos pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Niterói bateu os seus recordes. Nós tivemos, e não estamos falando de uma cidade pequena, estamos falando de uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Grande. E nós alcançamos resultados expressivos. Foi o menor número de roubo de carga da história de Niterói, no ano de 2025. Foi o melhor número de letalidade violenta da história da segurança pública de Niterói, que é medido desde o ano de 2003, foi o ano de 2025. Foi o segundo menor número de roubo de veículos na história da segurança pública de Niterói. Então, nós alcançamos resultados realmente expressivos, sem esquecer que também foi o recorde do menor número de roubos de rua na história da segurança pública de Niterói. Então, todos esses resultados não são obras do acaso, são resultados que vêm justamente da integração e das políticas de segurança pública aplicadas em Niterói. Há cerca de 10 anos, Niterói criou o chamado Pacto Niterói contra a Violência. Niterói possuía números na área de segurança pública que eram piores do que o próprio Estado. Nós tínhamos, por exemplo, praticamente um homicídio em Niterói por dia. Isso há anos atrás. Então, nós fizemos, na época foi uma criação do próprio prefeito Rodrigo Neves. Ele criou o pacto, idealizou esse Pacto Niterói contra a Violência, que ele não foca só nas forças de segurança, mas ele foca em políticas públicas que impactam diretamente na segurança pública. Quem acha que se resolve segurança pública com forças de segurança, com polícia municipal, com polícia militar, com polícia civil, está completamente enganado, doutor Arles. A gente resolve segurança pública com políticas de segurança pública, principalmente focadas nos jovens, arrebatando, disputando esses jovens, hoje em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, disputando jovem a jovem com o tráfico de drogas, para eles não serem cooptados e serem inseridos em políticas e programas sociais que dão um futuro para esses jovens. Eles têm que enxergar que há mais futuro na educação, no trabalho, do que no tráfico de drogas, onde eles vão ter uma vida muito curta, onde eles vão ser provavelmente muito novos, mortos num confronto policial ou assassinados em confrontos entre facções. E Niterói fez isso com maestria, criou vários tipos de programas focados nos jovens, nos adolescentes. E esses programas
eles já resolvem o problema na sua raiz. Eu tenho uma formação cristã, né, desde berço, meus pais eram cristãos, e eu lembro de um versículo na Bíblia que eu não entendia, né, muito bem, só adolescente eu fui entender, que dizia: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Eu não entendia essa afirmação bíblica. E já adolescente eu ouvi uma explicação, eu fui entender que se referia a uma prática no Antigo Egito, né, onde os moradores, né, eles lançavam as sementes no rio Nilo na cheia, e quando tinha a baixa, lá meses depois, havia o florescimento, né, daquele plantio. E aí eles faziam, então, a coleta. E o Pacto Niterói contra a Violência foi isso. Há 10 anos atrás, entramos com programas, políticas públicas, projetos sociais, principalmente focados nos jovens, e conseguimos colher, muitos anos depois, esses resultados históricos para a cidade de Niterói. Eu queria ainda fazer mais 2 observações em relação a esses resultados, se o senhor me permite. Sim, com certeza. Uma é que hoje um dos principais problemas de violência pública que se enfrenta no Brasil inteiro, os índices dispararam, é o feminicídio. E Niterói está completando 14 meses sem a ocorrência de um feminicídio na cidade. Parabéns. Quase 14 meses sem existir, mais de um ano, né, sem existir um crime de feminicídio na cidade. E isso são pelas políticas públicas, não só de segurança pública, mas as políticas públicas para a mulher, enfrentando a violência contra a mulher, que são praticadas em Niterói. Políticas públicas que não vêm só do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que não vêm só da Secretaria de Ordem Pública do município, mas principalmente da Secretaria da Mulher. A primeira-dama de Niterói, a Fernanda Neves, ela hoje comanda o escritório de políticas públicas transversais e ela já comandou também a Secretaria da Mulher, e lá ela priorizou programas e políticas públicas justamente para combater o feminicídio e empoderar a mulher, e hoje a gente está colhendo esses resultados. As polícias municipal e estaduais, elas atuam no sintoma da doença, mas são as políticas públicas que tratam aquela doença. E um segundo resultado expressivo alcançado em Niterói, numa cidade de mais de 500 mil de habitantes, e é esse resultado, inclusive comentado pelo Rodrigo Pimentel no seu Instagram, surpreende que numa cidade de mais de 500 mil de habitantes, nós não tivemos um latrocínio em mais de um ano em Niterói. Completamos um ano sem um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E o latrocínio expressa bem o índice de violência numa cidade, o índice urbano de violência. Bom trabalho. Para finalizar, secretário, quais os futuros projetos para a segurança pública em Niterói? Como eu falei, segurança pública é um trabalho não só de segurança, de forças de segurança, né? Mas é um trabalho de políticas públicas, né? Aplicadas na cidade, que vão ter impacto na segurança pública, projetos sociais, outros tipos de programas voltados aí, principalmente com foco, né, na juventude. Então nós estamos lançando, nesse ano de 2026, o Pacto Niterói contra a Violência 2, que é uma reestilização do primeiro pacto, com um olhar muito mais acurado
para os problemas atuais da cidade, com uma potencialização muito maior para os programas e políticas públicas, com focos principalmente na juventude, e nós estamos entrando com alguns projetos especiais. Nós estamos junto numa parceria com a Polícia Civil. Niterói está construindo a cidade da polícia. É um complexo de 4 delegacias especializadas que combatem diretamente os crimes que refletem nos indicadores, nos principais 4 indicadores de violência do ISP. Então, esse complexo de delegacias vai ser composto pela Delegacia de Homicídios, pela Delegacia de Roubo e Furto de Carga, pela Delegacia de Entorpecentes e pela Delegacia de roubo de carga, roubo e furto de automóveis. Então, essas 4 delegacias vão ter um laboratório de inteligência integrado e elas não vão mais atuar só em Niterói. A circunscrição dessas delegacias, nessa chamada cidade da polícia, vai até São Gonçalo, região dos Lagos, e a gente aí atinge, né, a criminalidade não só numa circunscrição única, mas em mais de uma circunscrição. Dessa forma, a gente atinge ali o crime organizado numa extensão maior e em vários municípios. Além disso, a gente também está construindo a nova sede da Polícia Federal, e nessa sede que vai ser construída, a gente vai construir também um estande de tiro de última geração que vai ser integrado e vai funcionar para todas as forças de segurança em Niterói fazerem seus treinamentos. Dessa forma, a gente permite uma maior qualificação da nossa Polícia Municipal, que vai ser a principal usuária, o treinamento e a qualificação das polícias estaduais, junto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente aumenta não só a qualificação, mas também a integração entre esses órgãos. A gente também, preocupado com o crescimento e o combate, né, às facções criminosas, ao crime organizado, como eu disse, a segurança pública é responsabilidade dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E Niterói não se exime disso. Niterói vai atrás da sua responsabilidade no campo de segurança pública. Então, preocupado com o crescimento das facções, o combate às facções por parte do Estado e da União, Niterói está estudando para adquirir, né, uma tecnologia de retirada de barricadas. Essa tecnologia é uma tecnologia estrangeira, ela é operada remotamente e o principal objetivo dela é a preservação da vida do policial, do agente de segurança pública que vai estar operando, né, contra as barricadas e contra as facções criminosas. Então a gente preserva a vida do agente de segurança pública, mas ao mesmo tempo a gente potencializa a retirada de barricadas e o resultado das operações policiais. É importante dizer que o município de Niterói, de uma forma inédita, o prefeito Rodrigo Neves sancionou o projeto In Memoriam. É um projeto que o município de Niterói ele paga R$100 mil de indenização aos familiares de qualquer agente de segurança pública que venha a falecer, né, atuando em Niterói, em qualquer tipo de operação em Niterói. Ou que venha a adquirir incapacidade permanente. É importante dizer que nos últimos 5 anos em Niterói, apenas 2 policiais vieram a óbito no combate à criminalidade. E a gente preserva muito, dá muita importância, muito valor
né, a vida dos nossos profissionais de segurança em qualquer esfera, mas foi dever de justiça assinar, sancionar, o prefeito fez questão nessa lei em memória para amparar os familiares, né? Até eu olho não só como um projeto humanitário, mas até de saúde mental para o profissional de segurança pública que está na ponta da linha ali e tem aquela preocupação, né, de acontecer algo ruim com ele e como é que fica o amparo à família dele. É claro que a vida de nenhum agente de segurança pública vale R$100 mil, mas é um gesto singelo que o município faz na direção dos profissionais de segurança pública e da segurança pública. Essa lei alcança, primeiramente, os nossos policiais municipais, se estende a todos os agentes de segurança pública na esfera federal e estadual e se estende também a todos os servidores do município que estejam operando, né, junto com as forças de segurança. Então, as operações montadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal, elas, como eu disse antes, né, no início da nossa conversa, doutora Arles, elas são integradas com os equipamentos municipais e participam fiscais da vigilância sanitária, fiscais do meio ambiente, participam a inteligência do GGIM e do Núcleo de Ações Integradas do próprio Gabinete de Gestão Integrada, ombro a ombro com as forças de segurança. E essa lei também cobre a família de cada um desses servidores. É um trabalho exemplar, que eu posso falar, finalizando. Parabéns pelo excelente trabalho que está sendo feito em Niterói, parabéns ao senhor, parabéns a todos os operadores da área de segurança pública, ao prefeito, né? Espero que a gente consiga que isso se propague para o país inteiro, para todos os municípios, que a gente tenha mais segurança, porque nós vivemos uma época difícil para o cidadão, em razão do crime organizado e dos problemas que a gente vê nas cidades em todo o país. Muito obrigado pela sua presença, foi realmente muito boa a entrevista, aprendemos bastante coisa, fiquei muito orgulhoso de poder conhecê-lo e ver tudo que está sendo feito em Niterói para o cidadão lá de Niterói. Muito obrigado, viu, secretário? Doutor Arles, eu que agradeço, não só em meu nome, como secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Niterói, mas em nome da própria cidade, da Prefeitura Municipal de Niterói, do prefeito Rodrigo Neves. Eu louvo o trabalho que o senhor executa, porque segurança pública, como eu disse, é transversal a todos os problemas que uma cidade enfrenta, e esse programa que o senhor tem, esse podcast, é mais um passo em direção à integração, ao network, à transmissão de conhecimentos dos profissionais na área de segurança pública. Espero o senhor numa visita a Niterói, a melhor cidade para se morar no Rio de Janeiro. Quem sabe, uma hora... E no Brasil, uma hora irei lá. Ficamos por aqui, finalizando mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Forte abraço. Obrigado, doutor Arles. Eu que agradeço.